Então, hoje a gente vai conversar especificamente sobre o nosso tema de hoje, que diz respeito ao desafio, na verdade, de viver em sintonia com o Evangelho. E essa é a grande pergunta que nós teríamos para fazer. Qual é, na verdade, o grande desafio que a gente precisa realizar de posse do conhecimento do Evangelho? O que se espera? Qual é o objetivo? Qual é o término da jornada que a gente precisa buscar quando a gente fala, não, nós temos que procurar a vivência do Evangelho, nós temos que procurar a sintonia com o Evangelho, mas qual é o foco principal, qual é o destino de tudo isso? E a gente vai perceber que a resposta para essa pergunta está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, numa conversa que Jesus tem com o doutor da lei. Ali ele vai apresentar o grande objetivo nesse sentido, nos falando que o foco para onde nós temos que convergir as nossas atenções é para o alcance da vida eterna. Qual é o sentido em doutrina espírita do que seja vida eterna? O que é o sentido na ótica da doutrina espírita? O sentido da ótica que o Espiritismo nos oferece sobre esse conceito é ir para não precisar voltar. Eu vou e não preciso voltar mais, porque se eu vou para lá e venho para cá, aí vai lá, reencarna de novo, a gente não está tendo aquela ida para ficar para sempre em um único lugar. Então, é ainda necessitar do mecanismo da reencarnação para o alcance dos nossos objetivos particulares. E quando o doutor da lei perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna, o Cristo respondeu com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como é que tu lês? E o doutor da lei então respondeu para ele dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Para quem não gravou, a gente falou café, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então, amar a Deus é a primeira das situações que a gente precisa desenvolver para que a gente possa considerar que nós estamos, de maneira mais efetiva, nos aproximando de Deus. Então, o amor a Deus é o primeiro. O segundo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a força, e um segundo semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo, como amarás a ti mesmo, vencendo os teus desafios e te desenvolvendo. Em síntese, alcançar a vida eterna é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Tá ok? Tá certo? Não tá, não. Que não é isso, não. Amar a Deus não é isso aqui, não, tá? Amar ao próximo é isso aí, né? Tem certeza? Está certo disso? Muito bem. E amar a si mesmo também não é isso. Essa é uma visão pequena do que se tem como objetivo de fazer. Aqueles de nós que acham que amar a Deus é se debruçar sobre um livro santo e ficar em cima desse livro santo orando, ainda não entendeu amar a Deus. Aqueles de nós que acham que amar o próximo é botar um povo em fila para pegar uma concha e sair jogando sopa dentro da panela deles que eles trazem de casa, ainda não entendeu.
E aqueles de nós que achamos que amar a si mesmo é eu conseguir vencer meus limites, escalar uma montanha, chegar com o dedo todo quebrado lá em cima, mas chegar, ainda não entendeu. Então existem leituras muito mais largas sobre o que seja isso, para que a gente consiga se aproximar de um sentido mais exato do que é que a gente precisa fazer, para que a gente possa dizer que a gente, de fato, está procurando alcançar. Foi? Que emoção. Então, a gente tem coisas que não são exatamente essas que nós estamos imaginando que sejam. Nós, por aquilo que a doutrina espírita nos oferece, nos fala que, a bem da verdade, o amor a Deus, ele está expresso num outro conjunto de experiências que o espírito precisa atravessar. Assim como as outras duas dimensões, o amor ao próximo. Porque, assim, é tão esquisito a gente dizer que eu vi a decepção do Nélio quando eu botei a foto do amor ao próximo, aquela panela na fila. Ai, ele ficou assim, que ele engoliu em seco. Então, na verdade, nós temos uma série de experiências que a gente precisa se aproximar para que a gente possa dizer, não é exatamente isso. O amor a Deus, ele está relacionado com coisas bem distintas disso. Porque amar a Deus não é a gente, na verdade, estar vinculado a uma religião, a ter um livro santo que a gente lê, a possuir um lugar de culto, um ambiente que eu tenha que ir. Ah, você ama a Deus? Amo. Onde você vai? Qual é a casa de pedra que você entra para que você diga que você ama a Deus? Então, o que na verdade a gente pode dizer que seja amar a Deus? Amar a Deus não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Amar a Deus tem muito mais a ver com espiritualidade do que necessariamente com religião. Então, dentro dessa nossa leitura, que a gente pode dizer, na nossa visão sobre o que seja, será que eu posso, Senhor, meu Deus? Isso vai animar? Eu acho que não vai animar. Não vai animar. A gente não pode ter esse tipo de visão, porque é como se a gente estivesse dormindo na vida. Eu estou dormindo, gente. A gente acha que está certo, mas está completamente fora do padrão. Eu distribuo uma sopa, eu oro, eu leio o evangelho, participo de um determinado lugar religioso, eu estou lutando para vencer os meus limites. A gente está espiritualmente, o espírito está dormindo. A gente está perdendo as oportunidades que a gente poderia ter nesse sentido. Então, é muito importante, não vai animar. O mais importante é a gente ter religião, não é ter espiritualidade, perdão, não é ter religião, é ter espiritualidade. Vocês lembram da Perpétua? A Perpétua tinha religião, mas ela não tinha espiritualidade. Não tinha espiritualidade. Então, a nossa leitura tem que ser não de nós termos um lugar de culto, mas é uma conexão com o divino. E isso independe de ter religião, isso independe de você ter um conjunto de regras espirituais, um código, uma doutrina que você siga. Mas é você se conectar ao sagrado, é você ser apaixonado pela vida, é você se apaixonar pelo ato de viver, é você possuir
paixão pelo existir. Nós vamos observar, muitas vezes, pessoas que têm religião para vigiar os outros, para botar defeito nos outros, para ficar medindo as pessoas. Eles têm uma espécie de fita métrica, que elas ficam, esse aqui está certo, esse aqui está errado, esse aqui está certo, esse aqui está errado. Esse aqui tá... E eu esqueço de mim mesmo. Eu esqueço de me conectar ao sagrado. Então, amar a Deus não é absolutamente alguém possuir uma doutrina em particular, a partir da qual esse indivíduo efetivamente realiza um trabalho de vínculo com esse culto. Então, é você ter essa relação apaixonada com o existir e é você, ao mesmo tempo, confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não preciso de religião para isso. Eu não preciso de religião para ter certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É lógico que você tendo uma religião, ela traz um código que te ajuda a fortalecer em você esse tipo de sentimento. Ajuda. Mas eu posso conseguir isso sem religião. E o importante é que a gente não perca essa conexão invisível com o divino, porque senão a gente pode se atrapalhar. Porque eu posso usar a religião como se eu me tornasse uma espécie de palmatória do mundo. Eu ando na rua olhando as pessoas, que ele é um pecador, que ele é um pecador, que ele vai para o umbral, aquele ali, coitado. Então, eu tenho no olho, a lei dentro do meu olho, eu fico julgando os outros, e não é para isso. O amor a Deus é para que a gente se aproxime da nossa conexão interior com a percepção de que o Senhor cuida de nós. É a gente guardar certeza de que todas as dores passarão, de que a gente está passando por uma experiência, mas que isso vai ter fim, porque Deus, estando no controle de tudo, tudo concorrerá para que no final a gente esteja numa condição espiritual bem diferente daquela que a gente poderia ter. Então, é na verdade a gente ver a vida não pelo lado material que a vida possui, ficar olhando as coisas pelo ângulo da matéria, mas olhar as coisas pelo ângulo do espírito. É termos a capacidade de lermos a vida espiritual pela visão que a doutrina espírita nos oferece. Uma leitura atenciosa do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, no item número 6, no último parágrafo dele. Vocês pegam o Evangelho segundo o Espiritismo, não precisa. Eu sei de cabeça. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 6, último parágrafo. Lá diz assim: o homem que tem conhecimento espiritual, que possui espiritualidade, o homem que tem espiritualidade, se assemelha a alguém que, sendo rico, perdeu uma quantia de dinheiro. Como age o rico quando perde uma quantia? Perdi. E o homem que não tem conhecimento espiritual se assemelha ao pobre que perdeu tudo. Vírgula, no texto diz. E então se desespera. Então, quando eu não tenho conhecimento espiritual, a minha vida orgânica é tudo que eu tenho. Então, eu me agarro na minha vida orgânica. Tudo para mim é importante. Então, eu sofro muito mais com as coisas que a vida apresenta. E quando eu tenho visão espiritual, a minha leitura de mundo é outra. E quando algo indesejável acontece, a minha visão espiritual diz, não, tudo bem. Isso aí não é o mais importante. E a gente supera. É por isso que a gente vê tantas vezes as coisas serem apresentadas para nós da seguinte maneira: o Espiritismo
é um tesouro para as nossas vidas, porque é o que nos faz ricos, e esse tesouro faz com que as nossas perdas não sejam assim tão importantes. Então, essa ideia do amor a Deus, ele não é, na verdade, um sentimento que possa nos atrapalhar nesse sentido. Socorro. Só Deus pode mais. Não, eu acho que eu vou conseguir. Tudo é possível aquele que crê. É aqui. É aqui. E é aqui. Mas não vai lá. Vai carregar. Ah, é? Ah, tá aqui. Pronto, achei. Muito bem. Então... Nós estamos perdendo um pouquinho a conexão, por isso que vai acontecer. Ah, tá. Então, assim, o amor ao próximo não é, na verdade, fazer uma fila para distribuir sopa. Então, está errado? Não, não está errado, mas não está completo. Falta alguma coisa a mais. Quando a gente faz um bolo e esquece o fermento, é um bolo. Só não é um bolo, né? É um bolo. É um bolo. Ficou meio solado, mas é um bolo. Então é assim, ficou faltando, já foi. Ficou faltando um ingrediente. Então, o que é que a gente percebe? Que existe na questão do amor ao próximo algo que é muito importante para nós, que é a chamada caridade, que é a melhor expressão do amor ao próximo, é a caridade. E, por aquilo que a doutrina espírita nos faz observar, existem dois tipos de caridade. A caridade institucionalizada, aquela que a gente realiza pela instituição, e a caridade pessoal, que é aquela que a gente faz independente da casa espírita. Porque tem muita gente que raciocina assim: não, mas eu não preciso fazer caridade, eu já vou no centro, eu já mexo aquela panela no domingo, então eu já fiz a minha cota, quando eu vou lá, pego aquele avental, amarrei e acabou. Tirou aquilo, estou justificado, e quando mexe a panela, já mexe olhando para cima. Que é para... Olha eu aqui. Como se fazer a chamada caridade institucionalizada fosse a única expressão de amor ao próximo que a gente teria. E não é. Então, a caridade, do ponto de vista da caridade institucional, ela é importante, mas a gente não pode pensar que ela é a única expressão que a gente tem para a prática da caridade nas nossas vidas. E, nesse sentido, é muito, muito essencial que a gente esteja atento para as mudanças que a legislação empreendeu dentro do Brasil nos últimos tempos. Isso já não é tão novo, mas o nosso movimento espírita ele tem sido meio lento para se adaptar a essa realidade. Nós temos hoje, na Lei Orgânica da Assistência Social, na LOAS, alguns dispositivos que vieram fazer mudanças muito profundas na maneira como o nosso movimento funciona, nos dizendo que a gente não pode atrelar conteúdo doutrinário com tarefa assistencial. Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer, mas no dia que a gente oferece atividade assistencial, a gente não deve entregar doutrina espírita. Ah, então não é para fazer? Entregue doutrina espírita sem o fardo de alimento, sem a sopa. Por quê? Porque isso pode parecer que você está querendo se prevalecer da fragilidade social do outro. Então eu escondo o prato de sopa atrás de mim e digo: vem cá, senta aqui que eu vou te falar de reencarnação. Depois que você aprender de reencarnação, aí eu te dou o prato de sopa. Você assiste aqui e pega a fichinha. Quando for lá para o refeitório, cadê a ficha?
Ah, não assistiu? Senta lá fora que tu não vai comer. Então, é muito estranho que a gente esteja condicionando o socorro para quem precisa a uma espécie de doutrinação. A sugestão que a gente tem dentro do movimento espírita e que advém do impositivo da lei é que a gente faça tarefas separadas. E o que eu vou fazer no dia que eu tenho que trabalhar a sopa? Ah, eu não preciso falar de doutrina espírita, mas eu posso falar de saúde, eu posso falar de moral, eu posso falar de família, eu só não posso entregar a doutrina espírita. É uma questão de respeito com a fé que aquelas pessoas possam possuir. Então, a gente não impõe a doutrina para pessoas que vão trabalhar nas nossas atividades assistenciais. É confuso o que eu digo? Falar é fácil, fazer isso é bem difícil. Para fazer isso é difícil. Então, a gente tem que se disciplinar para que as tarefas de esclarecimento não sejam tarefas doutrinárias quando estiver sendo entregue algum tipo de objeto, quando a gente estiver favorecendo essa sociedade ou essa comunidade com algum tipo de benefício material. Entregou uma coisa, não entrega a outra. Então, a caridade institucional ela é muito importante. E assim, essa caridade, chamada caridade institucional, ela é muito importante para o assistido. Ele está com fome, ela vai ter o bebê e ela não tem enxoval. Nossa, isso é importantíssimo para ela. Porque é onde, às vezes, a melhor refeição que eles têm é aquela que vai ser feita. É uma cesta básica que vai, nossa, dar um alívio na família muito grande durante o mês. Então, todas essas coisas, elas são muito importantes para que a gente consiga dizer, olha, nós estamos sendo assistidos pela casa e isso tem nos ajudado muito. E é realmente relevante que isso seja feito pelo trabalho, e a gente não pode desconsiderar o valor que as tarefas assistenciais possuem. E exatamente por isso, o trabalho assistencial que a casa desenvolve tem que retirar os degraus que a gente colocou. Eu sou o assistente e ele é o assistido. Eu faço a sopa e ele toma. Qual é a proposta? Tirar o degrau. Todo mundo tem a mesma condição. Então, vamos dizer que a gente faz... a gente tem um trabalho de evangelização. Nós podemos substituir por um trabalho de reforço escolar, com discussão em cima de cultura de paz. Cultura de paz é plenamente possível. O que é cultura de paz? Falar de moral, falar do amor, da paciência, do perdão, da harmonia no lar, sem que eu precise adentrar em doutrina espírita. A gente oferecer moral para as pessoas. Então, enquanto as crianças estão ali sendo educadas, eu pego as mães e digo, vem cá, senhora, corte essa cenoura aqui para nós. A senhora aqui, vem cá, corte a batata. Insere o chamado assistido para que ele também seja o construtor daquilo que ele vai comer. Ao invés de deixar todas as mães sentadas lá, todo mundo sentando, esperando a hora de comer, não, venha para cá também. Venha para cá e depois todo mundo vai lavar os pratos, tá? E a senhora também vai lavar. Então, todo mundo vai lavar prato, todo mundo vai mexer panela, todo mundo vai cortar verdura, todo mundo é igual. E quando a sopa for servida, não tem uma pessoa atrás do caldeirão que entrega para o outro, que vai lá, bebe lá, bebe lá. Não, todo mundo toma junto. Todo mundo senta junto, todo mundo partilha junto, todo mundo se integra no grande propósito de partilha que a tarefa assistencial pode oferecer para nós. Aí nós estamos mais próximos do sentido de amor ao próximo. Porque eu estou numa relação mais de igualdade. Tem uma mensagem no Evangelho que fala da moeda que você entrega para a pessoa, que queima a mão dela quando cai, que se ele pudesse não estender a mão para precisar, ele não estenderia, mas a necessidade obriga o cara a estender a mão. Então a gente tem que tirar esse aspecto de que eu sou o provedor e o outro é o provido.
Nos verdadeiros desafios do Evangelho, é a gente se enxergar como se todos nós fôssemos verdadeiramente aquilo que somos, ou seja, iguais. Nós temos que ver a todas as pessoas como iguais a nós. Então, eu não vou chegar lá e olhar para a pessoa que está no trabalho assistencial como se ela fosse alguém menor do que eu. Eu estava uma vez numa tarefa numa casa espírita, distribuição de sopa, e eu percebi que tinha uma das pessoas que a casa assistia, que ele estava como que no comando das coisas, sabe? Ele dizia assim, não, ele já tomou. Não, fulano, olha, tem mais 2 pratos de sopa ali, mas ele estava comandando. Aí eu senti que ele tinha uma espécie de liderança, né? E como em Rondônia todo mundo é de fora, todo mundo, força de expressão, né? Mas a maior parte das pessoas, principalmente os mais adultos, são de fora, ele já tinha mais idade. Aí eu, para puxar uma conversa com ele, eu perguntei, você veio de onde? Ele disse, eu vim de São Bernardo do Campo. Olha, rapaz, você veio lá do ABC, lá da região das montadoras? Aí disse, eu era metalúrgico da Vox. É mesmo? Aí eu olhei o cara em situação de rua, todo sujo. Você era da montadora. E ao invés de perguntar, e como é que você foi parar na rua? Né? Porque é muito ofensivo. Eu disse, e você veio para Rondônia por quê? Porque o cara está empregado como metalúrgico lá. O que ele faz aqui? Disse, eu tenho uma irmã e ela era casada com um cara muito violento, muito agressivo. Ele batia nela, sabe? Aí uma vez eu disse para ele, você não bata mais na minha irmã, senão quem vai acertar as contas com você sou eu. Aí ele bateu nela. Aí eu vim para cá. Legal. Tá certo. O que difere ele de mim? Se eu tivesse uma irmã que apanhasse, não poderia eu também fazer a mesma coisa? Que distância existe entre nós? Por que a gente olha, ele é menor do que eu? E de repente se eu tivesse tido a educação que ele teve, na situação que ele vivia, tendo uma irmã apanhando, quem sabe eu não faria a mesma coisa? E eu não estaria, de repente, ali e ele me entregando a sopa lá em São Bernardo do Campo, né? Então, a gente precisa enxergar que todos nós somos iguais nessa atividade que a gente tem. E o trabalho, por isso, ele é muito importante para quem recebe, porque quem recebe essa doação vai poder, de certa maneira, dar uma equilibrada, pelo menos paliativa na sua vida. Mas o grande beneficiado do trabalho assistencial não é o assistido, é quem promove a assistência. E o que eu estou falando aqui não é pieguismo. Nós somos mais... Não é nesse sentido, assim, piegas. Porque às vezes a gente fala, né? Nós somos grandes beneficiados. Porque não é isso. É porque é mesmo. É porque é de verdade, no seguinte sentido. Você monta um trabalho assistencial e você tem na casa espírita um trabalho qualquer, Elda, de atendimento espiritual. Então, tem pessoas com depressão, tem pessoas com síndrome do pânico, tem pessoas enlutadas, pessoas que estão vivendo uma série de dramas e que estão mergulhadas no fosso da depressão. Para quem ainda não percebeu, depressão é quando tem um negócio assim na estrada. Vai ter uma depressão, tem um buraco. E depressão é um buraco. A geração de hoje não vai saber o que eu vou dizer, mas os mais antigos sabem. Antigamente a gente não dizia que a pessoa estava em depressão. Fulano estava na fossa, né? Então, que é um buraco. Estava lá embaixo. Então, quando a pessoa está na depressão, onde ela está? No buraco. Está na fossa. Está lá embaixo. E, evidentemente, a gente tem que tirar essa pessoa do buraco. E o trabalho assistencial, você pode não acreditar, Neio, mas ajuda, viu? Porque a pessoa esquece de si.
A pessoa esquece de si. O problema todo é que a gente fica só olhando para as nossas dores, a gente só pensa em nós. Ai de mim, coitadinho de mim. Ai de mim, porque eu tenho tanta pena de mim. E a gente se esquece da vida. Quando eu me envolvo num trabalho assistencial, que eu vou, olha, faz esse sapatinho aqui, bota o biquinho na beirinha desse guardanapo, olha, nós vamos preparar um enxoval, você pode pelo menos organizar, são 2 pagãozinhos, tantas fraldinhas, pelo menos faz isso aí, bota dentro da banheira, cobre com aquele plástico bonito, tão bonitinho, para entregar para as mães, fica tão bonito. Então você vai envolvendo a pessoa e ela vai esquecendo de si mesma, no sentido da sua dor, e quando ela se percebe, ela está melhor. Então, trabalho assistencial cura. Trabalho assistencial pode ser muito bom para o assistido, mas para o assistente é cura. As instituições espíritas precisam ter, não é só porque é bom dar o pão e o agasalho, é porque o pessoal que está com problema precisa sair da sua própria dor e enxergar a dor do outro. Precisa conviver com as pessoas. Quantas pessoas enlutadas que estão em processo de depressão melhoram significativamente quando elas têm a possibilidade de fazer alguma coisa em prol do semelhante. Por isso que é tão importante que a gente faça esse tipo de movimento. E quando a gente tira esses degraus do nosso trabalho assistencial e a gente se enxerga todo mundo como pessoas que estão ali em tratamento, o que vai assistido para receber a sopa, ele também constrói a sopa. E o que vai para entregar a sopa, descobre que ele também precisa daquilo para que ele se cure das suas dores. Ou seja, está todo mundo sendo o assistido e o assistente, os degraus desaparecem. E a gente chama, quando o trabalho alcança isso, a gente chama de espaço de convivência, que é a possibilidade da gente se olhar nos olhos, sem olhar para baixo, olha no olho. Ele está vindo aqui para receber a sopa e vai me ajudar a fazer. Mas ele é meu irmão e eu vou fazer a sopa porque eu preciso fazer para que eu me cure das coisas que eu tenho. A gente alcança a condição de espaço de convivência quando a gente vai para o trabalho assistencial com o seguinte pensamento: eu vou fazer o que eu faço, não é porque ele é pobre, vou fazer o que eu faço porque ele é meu irmão. Ele é meu irmão e eu me preocupo com a situação como ele está. Então eu vou para lá porque é meu irmão que está passando por essa dificuldade. Então essa é a chamada caridade institucional que o Centro Espírita possui. Mas isso não significa dizer que a proposta da doutrina espírita seja institucionalize-se a caridade e você tem o selo de passaporte para a vida eterna. Não, claro que não. Não é isso, porque a caridade pessoal, ela também está presente na literatura espírita. Ela está presente. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e dê uma procurada lá. Você vai achar uma mensagem chamada Os Infortúnios Ocultos. Linda! Uma história de uma mulher que pegava a filha e levava para visitar uma casa. Lembra dessa história? Uma casa pobre, que aí ela chega lá e ajuda a família. Aí a filha, eu também quero dar. Não, você vai fazer alguma coisa, porque se você der do que eu trouxe, quem deu fui eu. Então, se você quer ajudar, você também vai fazer alguma coisa da sua mãozinha para você entregar para que o bem que seja feito de você. Lembra dessa história que tem lá? Pois é. Já viram como é que a mulher se apresenta quando ela chega na casa? Com licença, bom dia. Aí está lá. Eu sou da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso e eu vim aqui. Já viram que ela vai falando isso quando começa? Tem não? 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 E qual é o centro espírita que ela se apresenta, que eu esqueci?
Nenhum! Porque é caridade pessoal, não é caridade institucional. Nós, espíritas, temos muito o costume de nos escondermos atrás da caridade institucional e dizermos, eu já fiz a minha parte. Agora os outros que façam, que eu já estou salvo, né? Então, o que a literatura espírita propõe é que a gente não esqueça da caridade pessoal, que é aquela que eu faço. Ninguém está isento de ter que fazer a caridade pessoal. Sabe, mas eu já faço. Faça outra. Faça outra. Ajude as pessoas individualmente e não só institucionalmente. Dá para a gente olhar no Evangelho e encontrar isso de maneira muito clara. Nós temos uma mensagem no Evangelho chamada Os Órfãos. Está aqui. Os órfãos. Primeiro parágrafo da mensagem Os Órfãos diz assim. A mensagem começa com isso. Deus permite que existam os órfãos para que lhes sirvamos de pais. Ele não disse, Deus permite que hajam os órfãos para que a gente crie orfanato e bote todo mundo dentro. Ele disse que para que sirvamos de pais. Então, é aquela visão desinstitucionalizada da caridade, em que eu vou fazer um trabalho na relação com o outro, que não é uma relação institucional. Eu vou trazer essa pessoa para a minha casa, para cuidar dessa pessoa como filho. Ingressar esse indivíduo no meu corpo familiar e tratá-lo como se ele fosse efetivamente o que ele de fato é, meu irmão, meu filho, e eu vou cuidar dessa criaturinha da mesma maneira como se tivesse nascido do meu ventre. E aqui vou fazer uma revelação para vocês. Todos nós somos filhos adotivos, sabia? Todo mundo aqui foi adotado. Uns foram adotados depois que nasceram e outros foram adotados na hora que foi concebido. Mas todo mundo... Porque pai mesmo só tem um que é Deus. Nós fomos adotados. O nosso pai e a nossa mãe biológica disseram, tá bom, tudo bem, manda, vamos lá. Né? Então a gente foi adotado. Ou adotou depois, ou adotou antes. Mas ninguém é filho mesmo só de Deus. O resto tudo é adoção. Então nós somos todos parte de um processo de adoção que aconteceu na hora que a gente iniciou nossa encarnação. Portanto, os órfãos, eles existem para que lhes sirvamos de pais. O movimento espírita fez coisas muito boas. Criou hospitais, criou asilos, orfanatos. Isso foi interessante. Havia carência do Estado de prover esse tipo de situação, o movimento espírita fez, foi legal. Mas hoje, com o avanço da sociedade, quando a gente revisita esses mesmos conteúdos, essas mesmas mensagens, a gente enxerga coisas que na época a gente não enxergava. E hoje a gente consegue perceber que a grande lição que a gente tem dentro da literatura espírita é para que os órfãos sejam nossos filhos e não para que eles integrem instituições longe da nossa casa. Então, o amor ao próximo, ele vai muito além daquela discussão que a gente fez. Eu lembro da época, eu sou de um período que não é o de vocês, porque eu tenho a idade, acho que de todo mundo aqui somado junto, mas eu sou de uma época que na casa espírita tinha uma placa assim em cima da porta, sopa dos pobres. Isso era tão bonito, aquele monte de gente com aquela panela na mão para receber, lindo. A gente achava maravilhoso e achava que estava certo. A gente achava que era isso. Mas hoje a gente entende que você manter um trabalho dessa natureza, um tipo de trabalho que é quase que verticalizado, em que você não oferece ao indivíduo a saída da sua condição de fragilidade social, é questionável.
é questionável. E só para terminar isso que eu estou falando, eu vou dar exemplo de uma instituição que faz um trabalho muito interessante nesse sentido. Não é um centro espírita, é uma ONG. É uma ONG fundada por espíritas, capitaneada por espíritas, mas ela não usa o rótulo de espírita nela, até por conta das atividades que ela desenvolve. Chama-se Fraternidade Sem Fronteiras. Como é o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras? Eles fazem trabalho num monte de lugar, mas eu vou me prender especificamente ao trabalho na África. Eles chegam na África, num local de muita pobreza, mandam uma espécie de pessoas para procurar as comunidades mais pobres. Aqui é? Aqui é. Então a gente vai montar um trabalho aqui. Aí eles levam para lá carro-pipa, e o carro-pipa chega para dar banho nas crianças. Quando eles chegaram em Madagascar, as crianças estavam sem tomar banho 2 anos. 2 anos. Não chovia. Aí o carro-pipa chegou, vai tirando os trapinhos das crianças, aqueles trapinhos, e vai dando banho no menino ali mesmo. Vai dando banho ali mesmo. Dá banho na criaturinha e depois de dar banho passa para o módulo seguinte, que chegou um caminhão abarrotado de roupinhas. Aí já vai vestindo o serzinho com a roupinha nova. Saiu dali, vai para o médico, que vai dar uma olhadinha, tem feridinha, deixa eu ver como é que está, se tem algum machucado, se tem alguma doença, e entra com aquela medicação de saúde pública, mas não é aquela coisa, olha, essa criança, acho que ela tem um gânglio linfático, não é isso aí. Tem verme, tem ferida na pele, aquela coisa mais imediata, de saúde pública. Então, ela vai sendo atendida ali pelo médico, saúde bucal e tal. Enquanto tudo está acontecendo, as mulheres da aldeia estão num local, junto com todo mundo, preparando a comida que eles irão comer. Aí terminou tudo, bota todo mundo para comer. Todo mundo come. Depois de todo mundo tendo comido, eles fazem um evento. Eles chamam uma mulher da comunidade para ensinar as danças típicas para as moças, para que não se perca a cultura local. Como é que faz a dobradura da veste? Você pega aquele negócio, dobra assim, faz assim, né? E aí a mulher vem para ensinar como é que dança, as danças típicas e a forma como a vestimenta é usada tradicionalmente. Depois disso, sabe o que eles fazem? Eles chamam o sacerdote local para pregar a religião dele para as pessoas. Fica todo mundo sentado e vem lá o xamã, sei lá, a autoridade religiosa, e ele vai pregar, porque nem cristianismo eles entregam para as pessoas. Eles chamam para respeitar a cultura local, chama e manda ele pregar. Aí ele vem, ele prega para a comunidade dele, ele faz todos os rituais, do jeito que for, está certo. Terminou, tudo se ajeitou, aí eles vão começar a furar o poço. Eles furam o poço, trazem as sementes, a terra é arada, produz comida, eles implantam o núcleo, depois eles constroem as casas, e quando as casas são construídas, o trabalho fica sendo mantido e eles vão embora. O trabalho é autossuficiente, eles vão para outra comunidade. Não é lindo? É um espetáculo esse trabalho. Essa caridade, promoção social, tiram a pessoa da condição de pobreza e colocam numa condição muito melhor, né? Isso é muito legal. Mas existe um aspecto sobre a caridade muito importante que eu não quero que... Feche essa porta que vai ter gente que vai querer fugir daqui com o que eu vou falar agora. Tem um aspecto da caridade que é muito importante e que eu não quero que ninguém se jogue no chão, que ninguém comece a uivar, se debater. Mas eu vou mostrar um negócio para nós que às vezes a gente ainda não teve a oportunidade de olhar com atenção. É um texto que ele está na Revista Espírita. Esse texto é o texto do fascículo de agosto do ano de 1865. Se alguém quiser ler esse texto,
Ele está na edição da FEB, na página 374. Mas está aqui. Eu vou ler para que ninguém fique trêmulo e não consiga terminar a leitura. O texto diz o seguinte: e a família, que será dela? Estamos quites com ela desde que socorremos os chamados pobres? Estamos. Desde que eu atendo os pobres, está tudo beleza com a família? Respondem eles mesmos: não, evidentemente, senhores, porquanto desde que conheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. Atenção que vai começar uma hierarquia. Ele vai começar a dar uma hierarquia da caridade. Uma hierarquia. Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles, pois, deveis dar a vossa primeira esmola. Velai pelo futuro de vossos filhos. Preocupai-vos em lhes preparar dias calmos e tranquilos, em meio a esse vale de lágrimas. Deixai-lhes mesmo em depósito uma pequena herança que lhes permita continuarem o bem que haveis começado. Isso é legítimo. Então, qual é o primeiro degrau da caridade? Com quem temos que fazer? Cônjuges e filhos. É o primeiro degrau. Ok, dona Sônia? Degrau número 2. Mas jamais lhe ensineis a viver egoisticamente e a olhar como deles o que é dos outros. Beleza. Esse é o primeiro degrau. Agora o segundo. Antes e depois deles, tem vezes que fica como primeiro e tem vezes que fica como segundo, depende da situação. Antes e depois deles, o segundo degrau. Os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos nossos dias? E por que ele não disse pai e mãe? Não era mais barato? Autores dos vossos dias. Pais, mais curtinho. Espírito benfeitor é sintético no que diz. Porque disseram autores dos vossos dias. Dou-lhe uma. É porque às vezes quem nos criou foi a avó. Porque se dissesse pai e mãe, disse, olha, tia, não tem nada a ver com a senhora. Não interessa. Então, assim, os autores dos vossos dias, pega todo mundo, aí ele esclarece. Quem é os autores dos vossos dias? Os que vos alimentaram e vos guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência. Pode ser minha madrinha, minha irmã mais velha, minha tia, minha avó. Hã? Sim, coitadinho, né? Então, quem foi que cuidou de você durante a vida? Quem foi que botou comida na sua boquinha, levou você para a escola, vai dormir, menino, vai acordar, menino? Então, são os autores dos vossos dias. Mas, para quem não entendeu, ele disse, vosso pai e vossa mãe, né? Porque se não ficou claro, eu digo agora, o vosso pai e a vossa mãe, eles têm direito à vossa solicitude. Então, o segundo degrau da caridade, pai e mãe. Vamos para o terceiro. Terceiro degrau. Depois, vem as almas que Deus vos deu como irmãos segundo a carne. Valei-me nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, aquela mesma criatura que está brigando pela herança do espólio do pai, que já faleceu, e está aquela confusão na família, que ninguém mais se gosta, esse é o terceiro degrau da caridade. Então, o primeiro degrau, cônjuges e filhos. Segundo degrau, os autores dos vossos dias, pai e mãe. Terceiro degrau, irmãos consanguíneos. Irmãos consanguíneos, é o seu terceiro degrau. Quarto degrau. Cadê o quarto? Depois, os amigos do coração. Então, o quarto degrau são os amigos. Daí vem o quinto.
depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. O que foi que a gente fez? Virou a pirâmide de cabeça para baixo. A gente entregou para o pobre e para os amigos um pouco. Às vezes, não, fulano está passando necessidade, mas ele se vira. Ele é meu amigo, vamos cuidar dele, vamos visitar, vamos nos interessar. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas ele já é espírita, ele se vira, ele tem conhecimento. Uai, mas sofre, dói, sabe? Mesmo sendo espírita, dói. Então nós temos os nossos cônjuges e os nossos filhos como sendo os primeiros e os mais importantes que a gente não entrega a nossa caridade. Entrega a caridade para todo mundo, mas em casa não entrega. Pai e mãe precisa ser também atendido dentro dos degraus da caridade. Muitos de nós achamos que o nosso trabalho no sentido espiritual é fazer uma ruptura com os laços familiares e abraçarmos o mundo lá fora e esquecer os laços de família. Se isso fosse verdade, Deus estava errado. Por quê? Porque ele construiu a família, botou um monte de gente dentro de casa para não conviver. Não é doidice? É doidice. Se a espiritualidade reuniu, não, eu vou botar esse como filho, esse aqui vai ser filho mais novo, esse aqui vai ser o filho mais velho. Aí eu vou botar esse aqui. Esse aqui eu vou botar com determinada dependência para poder fazer com que a família... esse aqui... Aí tem toda uma engenharia para poder fazer a família. Aí eu digo, não, pessoal, é muito complicado para conviver, eu não gosto deles, não. Aí vou embora. É doidice, gente. É uma burrice espiritual imensa a gente ter uma família, ter o conhecimento espírita e fazer a leitura completamente inversa, como se os que estão lá fora deveriam ter a primazia da nossa atenção. Eu não estou dizendo para a gente se trancar em casa e dizer eu quero que o mundo se dane porque eu recebi família e eu vou cuidar só dos meus. Não é isso. Mas é não esquecer as pessoas e cuidar dos que estão lá fora, que também precisam. Mas a gente não pode, a pretexto de cuidar dos de fora, tratar mal os de dentro. Família é o elemento mais importante que a gente teria para cuidar durante as nossas existências. Pela possibilidade que a gente consegue ali de encontrar a capacidade de nós decifrarmos muitos dos enigmas espirituais que a gente traz. Por que a minha vida é assim? Por que as coisas acontecem desse jeito? Então, é muito importante que a gente faça essa leitura. E, além disso, na parte do amor a si mesmo, a gente precisa avançar para algumas leituras. Como é que eu amo a mim mesmo? Tem um pessoal que acha que amar a si mesmo é o que acontece quando, de repente, duas meninas estão conversando, aí uma diz para a outra assim, o fulano me largou, gente. Eu tenho sofrido tanto, porque eu gosto tanto dele, mas ele me largou, ele me abandonou. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na casa dele perguntar se ele não me quer mesmo. Eu vou lá. Aí a amiga diz, não, você tem que se amar. Não vá, você tem que se amar. Não é isso. O amar a si mesmo, não é isso. Não é isso. Não é isso. Amar a si mesmo é o seguinte, a primeira coisa para que eu ame a mim mesmo, eu não consigo amar o que não é importante, gente. Eu só consigo amar o que é importante. Se uma coisa não é importante, por que eu vou amar se não tem importância? Mas se uma coisa é importante, eu tenho o maior prazer de amar aquilo que tem importância. Por isso, a nossa leitura sobre todas essas nossas questões passa necessariamente para que a gente consiga se amar, eu primeiro preciso descobrir quem eu sou. O que eu sou? Se eu achar que eu sou um monte de células que está se reproduzindo e que eu estou envelhecendo e vou entrar na decrepitude, de lá vou para a morte, vou desaparecer, eu sou uma coisa. Mas quando eu descubro que sou uma alma imortal,
que veste um corpo de carne, um espírito transcendente, a caminho da felicidade, que precisa descobrir o amor para abrir as portas da aventura celeste. Eu digo, gente, eu sou uma coisa muito importante. Olha o que eu sou. Eu sou, conforme a questão 76 do Livro dos Espíritos, os seres inteligentes que habitam o universo e que colaboram com Deus na organização da criação. Gente, nós somos muita coisa. Então, descobrir o que eu sou, descobrir que eu sou espírito, é fundamental para que a gente faça a mudança verdadeira das nossas vidas. Enquanto eu não souber o que eu sou, fica difícil de eu me amar. Mas quando eu descubro, gente, eu sou um espírito. O que eu estou passando é uma experiência para o desenvolvimento das minhas potencialidades. Nossa, como eu sou uma pessoa fundamental. E aí, na medida em que eu descubro o que sou, o segundo passo é se autoconhecer. É lógico, porque se eu sou importante, eu quero me autoconhecer, eu quero saber quem eu sou, eu quero mergulhar na minha intimidade, e quanto mais eu me conheço, mais eu percebo a importância que eu tenho. Mais eu percebo o quanto eu sou significativo para a vida, para mim mesmo, para os outros. E como é que eu vou saber que eu sou importante? Quando eu começar a perceber a falta que eu faço na vida das pessoas em meu derredor. Às vezes a gente nem para pensar como ficaria a vida das pessoas se eu desaparecesse. Que buraco eu abriria na vida dos outros. Meu Deus, se eu por algum motivo não estivesse, como meus filhos sentiriam falta? Como que, de repente, meu esposo, minha esposa, sentiria falta da minha ausência por conta da importância que eu tenho. Até a sogra, a gente ia perceber que ia sentir falta, que ela não ter aquela pessoa com quem ela... Da minha sogra? Não, até que não. Eu me dou muito bem com a minha sogra. E eu vou contar uma história dela, inclusive. A minha sogra mora numa cidade, que é Belém, e a gente morando em Porto Velho. E ela, de vez em quando, ia passar férias lá. Aí, uma vez eu fiquei em casa e minha mulher foi buscar minha sogra no aeroporto. Quando minha sogra desceu, que abriu a porta do carro, ela saiu correndo na direção do meu filho, abraçou, chorou. Aí abraçou o outro, chorou. Aí abraçou o terceiro, chorou. Aí veio na minha direção, me abraçou, chorou. Aí foi embora para dentro. Aí eu disse, o que a tua mãe tem? Que ela chegou aqui abraçando e chorando. O que foi que houve? Aconteceu alguma coisa? Ela disse, ela veio lá desde o aeroporto até aqui chorando. Aí eu disse, por quê? Porque meu pai, quando era vivo, leu na xícara de café, na borra que se formou, que ela ia morrer com 69 anos. E ela vai fazer 69 agora. Então essa já é a última viagem. Então ela já está chorando porque ela já vai morrer, então ela já está achando que... Aí eu digo, meu Deus. Aí a Sâmia disse, tu que tem mais jeito, conversa com ela. Conversa com ela. Tá bom, eu converso, mas não pode ser agora, tem que ser numa hora certa. Não vou chamar a tua mãe agora, vem cá. Não pode ser assim, tem que esperar a hora certa. Aí passou a manhã, chegou a hora do almoço, bora almoçar. Aí eu chamei ela para a mesa. Quando ela veio para a mesa, ela é baixinha assim, aí eu passei a mão nela e disse, mas o que é que essa criança tem, gente? Que essa criança está tão chorosa? Essa criança está tão sensível. O que foi que houve com essa criança, meu Deus? Pronto, para que eu falei? Gente, ela caiu num choro. E aí ela soluçava assim. A borra, o café. Até ela conseguir contar a história todinha, minha cabeça ficou toda molhada.
E até que ela terminou de dizer que ela já ia morrer por conta dos 69 anos. Aí eu, evidentemente, de maneira muito consoladora, disse para ela, mas vamos parar com isso. Que vai morrer que nada, gente. Ainda vai durar 12 meses. Não vai morrer ainda. Aí ela começou a rir. E aí, nessas férias, eu dizia para ela, o que é que a senhora quer comer? Porque a senhora sabe, né? A senhora sabe. A senhora sabe. E assim foi. Aí, quando chegou o aniversário de 70 anos dela, eu liguei. Disse, olha, eu estou lhe ligando para lhe dizer que hoje é o último dia de 69 anos. De hoje não passa. Porque era para morrer com 69. Então, amanhã já é 70. Hoje é o último. Não fala que eu passei o dia inteiro pensando nisso. Então, se despeça de todo, já se deite esticada para não dar trabalho. Porque hoje vai ser o dia. E ela está com 87. 87. Mas é isso aí. Então, é a gente se autoconhecer, é a gente perceber a importância que tem, é a gente conseguir fazer o encontro conosco mesmo. A gente precisa se encontrar. A gente precisa visitar o nosso próprio passado, conversar conosco quando criança, deixar a criança deitar a cabeça no colo e a gente conversar com essa criança, conversar com o adolescente que a gente foi e fazer exatamente essa pacificação do nosso passado com o nosso presente. Aceitar quem nós somos. Não, eu sou assim. O trabalho de autoaceitação, ele é fundamental para que a gente consiga caminhar. Então, são 3 etapas. Promover o autoencontro, realizar a autoaceitação de mim mesmo e me perdoar por aquilo que aconteceu. Eu preciso perdoar a mim mesmo. Assim que a gente precisa perdoar o outro, eu preciso perdoar a mim mesmo. Esse é mais um dos desafios daquilo que a gente poderia considerar importante nesses desafios do Evangelho. Não é só o amar a Deus e apaixonar-se pela vida e sentir-se filho de Deus, essa conexão com o divino, com o sagrado e vivermos conectados à vida espiritual. Também não é só a gente se entregar a fazer o trabalho ao próximo, a cuidar dos outros, a nos oferecermos em amor para as pessoas. É também amar a nós próprios, é também fazer esse trabalho de acolhimento à nossa própria criatura e realizar o perdão para a nossa própria história. Para a nossa própria história. Então, a gente não pode esquecer que quando o doutor da lei perguntou o que ele deveria buscar para alcançar a vida eterna, e a gente encontrar 3 respostas, que é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Nós temos uma frase dentro da literatura espírita que diz: fora da caridade não há salvação. Então, muitos de nós fazemos a seguinte leitura: para eu alcançar a salvação, ou seja, a vida eterna, basta fazer a caridade. Fez, passaporte carimbado, você está salvo. E não é isso que o texto diz. O texto diz que fora da caridade não há salvação. Não é isso que fala? Mas ele não diz, tendo caridade já está salvo. Ele está dizendo que não tendo não está. Mas ele não está dizendo que tendo está. Eu confundi vocês? Eu vou tentar ser mais claro. Para fazer café, a gente usa 3 ingredientes: água quente, pó de café e açúcar, para os que gostam, né? Então, com 3 ingredientes eu faço café. Tá certo, dona Vanessa? Tá? Então, pó de café, água quente e açúcar.
Mas eu posso dizer para você o seguinte, sem pó de café não dá para fazer café. Não. Mas tendo só o pó de café, faz café? Não. Então, fora da caridade não há salvação. Ou seja, sem caridade não se salva. Mas nada garante que tendo só a caridade já está salvo. Eu preciso ter outros ingredientes para me salvar. E são 3. Eu tenho que ter o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor a mim mesmo. Porque se eu tiver só a caridade sem o amor a Deus, corre o risco de eu ser uma pessoa que cuida dos outros revoltado com Deus. Eu tenho que fazer porque a vida é uma desgraça mesmo, a gente tem que cuidar dos outros. Então eu faço um excelente trabalho, mas com ódio da vida. Então, eu fico igual aquela história daquela formiguinha que a bolinha de neve prendeu o pezinho dela. Vocês não sabem essa história? Conhece a história? Ó sol que derrete a neve, solta o meu pezinho. Não conhece isso? Meu Deus do céu! Ah, é uma história muito comprida que eu não vou contar para vocês. Não, é uma história para criança, quando a criança não quer dormir, que a bolinha de neve prendeu o pé da formiguinha, e aí agora? Aí, neve, solta meu pé mais forte que eu, é o sol que me derrete. Ó sol que derrete a neve, que meu pezinho prende, solta o meu pezinho. Aí o sol respondeu, mais forte que eu é a parede que me tapa. Ó parede que tapa o sol, que derrete a neve, que o meu pezinho prende, solta o meu pezinho. Aí a parede disse, mais forte que eu é o rato que me rói. Aí ó o rato que rói a parede, que tapa o sol, que derrete a neve. Aí a criança dorme. Isso vai embora, isso não acaba, gente. Então a gente fica igual a formiguinha com o pezinho preso na neve, porque faz a caridade, mas não tem conexão com o divino, faz a caridade, mas não se ama. Ou às vezes tem uma conexão com Deus maravilhosa, mas não faz nada pelo próximo. Então, para se salvar, para alcançar a vida eterna, tem que ter água quente, café, pó de café e açúcar. Ou seja, amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Que é essa conexão com o divino, a caridade e a autoaceitação de si próprio. Isso faz com que a gente, de fato, consiga dizer que a gente está conectado com o divino e com o sagrado. E como a gente precisa ir para o intervalo, não é isso? Ah, é? Ah, que ótimo! Que ótimo! Não, porque eu calculei que ia ser agora. Então, eu quero só mostrar uma poesia e a gente vai para o intervalo. E eu senti na mente de vocês que vocês ficaram muito preocupados com família. Então, quando a gente voltar do intervalo, a gente vai conversar só sobre família, até a exaustão dos sentidos. Mas eu quero mostrar uma poesia antes da gente sair. Vocês estavam falando da minha sogra, eu vou falar da filha dela agora. A filha da minha sogra, a Sâmia, ela fez essa poesia que eu acho muito bonito. Chama-se Autoencontro. E ela diz assim: eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro na caverna em que me escondo, e me encontro encurvado em sofrimento, na escuridão meus erros camuflando. Me aproximo e em meio a densas trevas me conheço, me abraço, me consolo, me perdoo, me acolhendo e sem reservas, com ternura, me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso. Me preencho por amar-me e ser amado e decido a mim mesmo resgatar. Sâmia. A gente vai agora dar uma descansadinha e quando a gente voltar a gente vai conversar especificamente sobre essas questões do amor a si mesmo, porque muitos de nós estamos ainda desse jeito, sabe? Uma mão aparece para nos resgatar,
Mas eu ainda preso no orgulho e na vaidade, não solto o miserável do orgulho para dar a mão. Vai morrer seco na árvore, mas não vai soltar a mão. Porque tem que soltar o orgulho, Neio. Senão não resgata. Mas o cara segurando o orgulho, a mão está lá em cima. Meu Deus, eu não posso. Então a gente precisa fazer essa mudança para que a gente possa, de fato, empreender a transformação que a gente precisa fazer. Tá bom? A gente vai para o intervalo e já volta.